uma vez uma grande treta. Ei, opositor, sai da frente que tá atrapalhando. Em quem você pensou quando eu disse isso? No meu? Legal. Agora coloca você na lista. Hoje a oposição é da autossabotagem espiritual. Deus nos orienta o tempo todo. Mas quem tem te atrapalhado a obedecer ele? Fala sério, você sabe. É você mesmo. Mas calma aí. Charles Swindoll, no seu livro Vivendo Provérbios, ele mostra que o sábio não colocava todo mundo no mesmo pacote. Existe o opositor ingênuo, o opositor tolo e o opositor escarnecedor. Se você é doido para poder acabar com a oposição na sua vida, identifique quem você é e comece a trabalhar isso nas soluções que Deus tem para sua vida. Bora lá? Com a gente hoje, Luísa Ventura. Oi, gente. E a Isabel. Oi, gente. Então tá, nós temos 3 tipos de opositores contra si mesmos. Vou começar então com o primeiro, o opositor da ingenuidade. Uma pessoa simples, sabe de nada, coitado. Nesse caso, a culpa do sabe de nada, coitado, é porque ninguém ensinou para eles? O que vocês acham? Eu primeiro separei algumas características assim do opositor simples para ficar mais claro para a gente sobre essa questão da culpa. O autor trouxe algumas características que são: o opositor simples ele não tem disposição de distinguir entre a verdade e a falsidade, é facilmente desorientado e seduzido por qualquer opinião, por qualquer pessoa, muito fácil de influenciar, não consegue lidar com as complexidades da vida, são insensíveis ao perigo, ou seja, eles vivem como se nada de ruim pudesse acontecer, não prevêem e também não consideram as consequências das suas decisões, ou seja, eles fazem o que quiserem, quando quiserem, e sem se importar com as consequências daquela atitude. E eles também não aprendem com seus erros, ou seja, eles caem várias vezes no mesmo erro. Agora, respondendo a pergunta, eu acho que o meio externo ele deixa de ter culpa a partir do momento que essa pessoa comete o mesmo erro pela segunda vez. Porque na primeira, eu acho que é para adquirir experiência, para adquirir um aprendizado. A pessoa cometeu um erro, aí vieram as consequências. A pessoa deveria aprender com aquilo e evitar cair novamente no mesmo erro. Só que o opositor simples e ingênuo, ele decide ignorar as consequências, ignorar o erro dele e comete o mesmo erro várias vezes. Então, ele passa a ter responsabilidade sobre a sua atitude. Então, eu acho que a partir da segunda vez, os pais, a igreja, seja lá o que for, não tem mais responsabilidade, não tem culpa de não ter ensinado, não ter orientado, porque ele deveria ter aprendido com a experiência. Mas ele escolheu ignorar a sabedoria que viria com a experiência e continuar no mesmo erro. Como a Isabel falou, né, o ingênuo é aquele que é facilmente desorientado. Então, ele tem uma orientação, um princípio, né, valor que ele segue na sua vida, mas que quando ele é apresentado, outra pessoa apresenta outra orientação, atitude que ele pode tomar, ele comete sem pensar 2 vezes, porque ele não sabe as consequências e ele é facilmente seduzido, né, como você falou também. Então, aí, de quem é a culpa e se é do mundo, eu acho que não é do mundo, porque o mundo, eu acho que, pelo contrário, ele quer pessoas ingênuas, para que essas pessoas sejam seduzidas pelo mundo e cometam atitudes que o mundo comete. Então, o mundo quer pessoas ingênuas, eles não querem ensinar as pessoas a não serem ingênuas. Então, aí, talvez, a culpa pode ser da própria pessoa, às vezes, que, como a Isabel falou, né, não aprendeu com a experiência, mas que também, com isso, não aprendendo com a experiência, não busca conhecer, né? Não busca saber por que teve uma consequência ruim e por que essa atitude pode ser considerada errada ou não. Então, acho que não do mundo, porque o mundo quer pessoas ingênuas. Legal. E eu acho que essa oposição, ela chega num nível, assim, de se tornar habitual. A pessoa, ela tá tão acostumada a cometer aquele mesmo erro, cair nas mesmas situações, sem nunca aprender, que já se torna natural para ela. Ela não faz diferença se ela tá sofrendo com aquilo ou não, ela vai cometer o mesmo erro sem pensar mesmo. Eu achei muito legal que no livro, né, ele compara esse opositor ingênuo com uma criança, né, que a gente espera que a criança seja ingênua, que ela não saiba direito das coisas quando ainda é pequena. Então, se alguém chegar oferecendo balinha, ela provavelmente vai aceitar, porque não sabe as consequências de se talvez ela aceitar aquilo. De uma pessoa desconhecida, né? Então, mas aí se espera de uma pessoa que já é mais adulta, crescida, né?
que ela não tem essa mesma atitude, porque ela aprendeu com a experiência e que ela sabe das consequências já de uma atitude assim. Quando eu estava lendo esse capítulo, na verdade, o livro inteiro, ele fala que nós todos temos um pouquinho de cada opositor dentro da nossa cabeça, né? E aí, eu estava lendo da ignorância e eu me identifiquei bastante com o opositor da ignorância. Eu lembrei muito quando começaram a surgir esses celulares que têm multifunções, né? Os smartphones. E aí você escuta música, você pode conversar o tempo inteiro com as pessoas, etc. E aí, a primeira coisa que eu fazia era andar na rua digitando lá. E meu pai, ele vivia brigando comigo e com as minhas irmãs, porque esse era um costume que nós três tínhamos. De sair andando, às vezes estava à noite na rua e a gente tá lá com o celular trocando de música, fazendo alguma besteira aí, né? Pronto para poder ser assaltado. E aí eu lembrei, na hora disso, quando eu tava lendo sobre o ignorante, né? Ingênuo, simples. Ele fala assim, as características da pessoa simples. Eles são insensíveis ao perigo ou ao mal. Tem melhor situação do que essa? Eu tô lá na madrugada, na noite, andando com o meu celular. Eu sou completamente insensível ao perigo do mal. Se alguém chegasse do meu lado, inclusive, eu estaria focada no meu celular e pararia de prestar atenção à minha volta. A pessoa simples e ignorante nesse sentido, ela vai contra ela mesma, espiritualmente falando, porque ela não está percebendo os erros, né? A guerra espiritual que está acontecendo à volta dela, ela está insensível ao perigo e ao mal. Numa segunda proposta aqui das características, ele fala: eles não preveem nem mesmo consideram as consequências de suas decisões. Então, nem passaria na minha cabeça, eu mexendo no meu celular na madrugada da noite na rua, de que eu poderia ser assaltada, ou pior, né, ser tomada, ou alguma coisa nesse sentido. No mundo espiritual, a mesma coisa. Ah, não, tô fazendo aqui uma coisinha besta. Eu sei que Deus mandou que eu fizesse essa outra coisa, mas é tão simples, as consequências não vão ser muito grandes. Então a gente começa a ficar um pouquinho mais desatento. Terceiro, ele fala que eles são incrédulos e não têm discernimento. Ou seja, eles não sabem tomar as escolhas inteligentes, né? Eles acreditam na palavra de todo mundo. Então, se chegasse às vezes alguma pessoa, eu lembro de uma história de um assalto de uma amiga minha que ela tava falando que a pessoa, ela já tava achando meio um pouquinho mal encarada, mas pediu as horas. A primeira coisa que ela fez foi tirar o celular, mostrou pra ele as horas assim, e pronto, levou o celular dela. Ou seja, ela confiou demais nas outras pessoas. É claro que, assim, depende de situação para situação. Mas acontece isso, as pessoas ingênuas, elas caem por acreditar em outras pessoas além da conta. O quarto que ele fala que eles não conseguem aprender, eles caem e caem de novo. E aí a Isabel foi incisiva nessa parte, né? Cair e cair de novo, e aí que tá o erro da pessoa ingênua. A segunda pessoa que o texto trata é o tolo, o manipulador de dados, o metido à besta. A oposição da pessoa tola em relação a si mesma, porque a pessoa ela é burra. Onde a gente pode encontrar esse tipo de pessoa no nosso dia a dia? Eu acho que é muito pelo contrário. Ela não é burra, como ela tem assim bastante raciocínio lógico para saber manipular ela mesma e os outros. O opositor tolo, ele é assim tão manipulador a ponto de criar mentiras para justificar o seu pecado. Então, assim, essa pessoa, esse opositor, ele encontra um comportamento pecaminoso que ele sente muita satisfação em praticar, e aí ele não quer abandonar esse pecado, então ele começa a encontrar justificativas para permanecer nesse pecado, para permanecer nesse erro. E aí ele vai criar mentiras, vai criar situações para justificar o seu erro e fazer os outros acreditarem que ele está certo, que não tem problema nenhum no que ele está fazendo. Então, ele é muito manipulador. Acho que de burro não tem nada. Então, o tolo é aquela pessoa que acha que se dá bem sem Deus, né? Aquela, como a Isabel falou, que acha que é superior aos outros. Então, autossuficiente, né? Que é racional, tenta encontrar justificativas para se colocar melhor que o outro. Então, apresentar racionalidade como isso, né? Por exemplo, se uma pessoa fala que Deus está aqui entre nós, né? Falar, mas cadê Deus? Tá vendo ele fisicamente? Não, e a gente pode falar que não tá vendo fisicamente. Então, ele, pronto, tô certo. Porque isso é uma coisa que ninguém pode negar, não tá aqui fisicamente. A gente não tá vendo. Mas, então, ele usa disso, dessa racionalidade, que geralmente é mais aceita, para se sentir superior aos outros e se sentir autossuficiente, né? Que não precisa de ninguém. Então, como a Isabel disse também, não é burrice, eu acho, porque ele é até mais inteligente que o ingênuo, né? Que não acredita em todo mundo, mas que se acha mais inteligente ainda que todo mundo.
E aí, onde a gente pode encontrar, eu acho que em todos os lugares, né? Até mesmo na igreja, não deveria, mas só Deus conhece o coração do homem, né? Às vezes pode ter. Mas eu acho que em todos os lugares tem pessoas que se acham melhor do que as outras e têm necessidade de ser autossuficientes para provar que são melhores. E fazendo um gancho com o que a Luísa falou, eu acho que o opositor tolo, ele é um idólatra de si mesmo, sabe? Ele se coloca acima de qualquer coisa e vai fazer de tudo para se autossatisfazer, para procurar os próprios prazeres. E eu acho que nessa questão entra a questão do contentamento, sabe? Quando a pessoa deixa de depender totalmente de Deus, quando a pessoa deixa de encontrar satisfação em buscar a Deus, em estar na presença dele, ela vai procurar esse prazer, essa satisfação em outras coisas, em outros lugares, em outras pessoas, e aí Deus deixa de ser a fonte de felicidade, de dependência dessa pessoa, e ela vai ser dependente de outras coisas. E eu acho assim que todas as outras engrenagens que já foram tratadas nos podcasts, elas podem ser assim meios que as pessoas encontram de se autossatisfazer e de tirar Deus da jogada, sabe? Tirar Deus da vida, porque ela passa a achar que não precisa de Deus para nada, que ela consegue tudo sozinho, que ela precisa se amar primeiro e antes de qualquer coisa, e tudo que ela fizer vai ser em prol de si mesma. Então, assim, eu acho que uma solução prática para essa oposição tola é realmente colocar na presença de Deus, sabe? Se tornar humilde, reconhecer que Deus é soberano, que Deus é superior, e colocar na presença de Deus, falar assim: Senhor, eu estou colocando a minha necessidade, a minha dependência, a minha felicidade em outras coisas que não é o Senhor, preciso da tua ajuda. Então, acho que também tem, além do contentamento, tem muita questão da humildade, sabe? De você reconhecer que precisa de Deus, que precisa do outro, que você não é superior a ninguém. Como a gente tinha falado, né, Dani, naquele outro podcast lá da engrenagem da preocupação, que muitas pessoas, às vezes nós mesmos, pensamos que tanto preocupações nós temos, e nós não reconhecemos que precisamos de Deus para resolver essas preocupações. Às vezes nós pensamos, como eu tenho que conseguir resolver minhas preocupações, meus desafios, né, minhas diversidades do dia a dia sozinhos, porque como assim, né? Mas nós não somos capazes. E aí a gente tem que se humilhar, mesmo igual a Isabel falou, e reconhecer que somos dependentes de Deus, né? Não autossuficientes. Eu acho que aí rola igual vocês duas falaram. Você se compromete mais com o seu ego do que com a verdade. Às vezes, aqui no caso, a oposição tola, ela é chamada de tola porque essa pessoa, apesar de estar contra Deus, apesar de não querer a vontade de Deus na vida dela, não obedecer à vontade do que Deus está mandando que ela faça, apesar dela ter esse conhecimento, ela escolhe não obedecer e cria artifícios para isso. Então, ela se compromete muito mais com o ego dela do que com a verdade. E aí, isso se aplica de diversas formas. E eu gostei muito dos exemplos que o Charles Swindoll traz. Ele fala primeiro em relação à nossa fé. Então, a gente se compromete tanto ao nosso ego, àquilo que a gente tem sentido, que às vezes isso pode nos levar ao ateísmo. Ou seja, a gente sabe qual é a verdade, às vezes o ateu ele sabe qual é a verdade, mas ele está tão comprometido com os próprios sentimentos que ele se afasta da verdade e nega ela completamente. Um exemplo que ele citou, que é de uma pessoa que sofreu uma grande tragédia, viveu uma grande tragédia na vida dela, para poder explicar aquilo, ela ficou com raiva de Deus, entendeu que então, já que aquilo aconteceu com a vida dela, a justificativa que eu tenho aqui agora é que Deus não existe. E aí ela começa a criar teorias, criar coisas mirabolantes para poder justificar a não existência de Deus. E aí você acabou de transformar uma verdade numa outra verdade, entre aspas aqui, para quem está só escutando, estou colocando várias aspas aqui, em uma outra verdade, porque você estava mais comprometido com os seus sentimentos do que com a verdade em si. E aí é por isso que você se torna tolo. Apesar de você ser extremamente inteligente por ter criado todos esses artifícios, você se torna tola porque você sabe qual é a verdade. Você só tá fugindo dela. Apenas nega, né? Isso. A terceira oposição é a do escarnecedor, o zombador, o fazedor de tretas. Tem solução, esse serzinho? Essa posição eu gostaria de comentar com um exemplo, assim, que eu vivenciei porque encaixa perfeitamente.
No ensino médio, eu tive um professor de história que, numa aula lá, ele falou que nunca existiram provas de que Jesus existiu. Aí entra a questão do escárnio, da zombaria, porque ele falou assim, cadê o CPF? Cadê o RG dele para provar que ele existiu? Aí eu, como uma cristã, me senti extremamente incomodada com essa fala dele. E assim, com todo respeito, eu manifestei a minha opinião ali. Eu falei assim, poxa, como é que não existem provas se o próprio calendário ocidental é baseado na vida de Jesus? Nós estamos no século 21 depois de Cristo e o nascimento de Jesus marca o início do nosso calendário. A Bíblia também, muitos dizem que a Bíblia é apenas um livro religioso de fé, mas não, a Bíblia é usada por historiadores e estudiosos que querem entender o passado, compreender a cultura hebraica, enfim, tudo que aconteceu, tudo que é descrito na Bíblia é real e não é apenas um livro de fé, mas pode sim ser usado por estudiosos. Então, a existência de Jesus está toda ali, a vida de Jesus está toda ali e a Bíblia é mais do que uma prova disso. E aí o cara foi, assim, extremamente ignorante, me humilhou na frente de todos os meus colegas. Ele falou assim, o dia que você me trouxer uma prova de que Jesus existiu, eu te lanço no mundo e você vai ficar super famosa. Aí eu lembrei dessa história porque, assim, resume todas as características que o autor trouxe. Eu vou citar algumas delas. O opositor intencional, ele rejeita a orientação de Deus com desprezo, com escárnio, ou seja, essa ideia de cadê o CPF? Foi uma total zombaria. Ele mostra desdém e desgosto por Deus e as verdades espirituais. Jesus é uma verdade, mas ele decidiu desdenhar disso. É inútil, eu gostei muito disso, é inútil confrontar um escarnecedor. Aí quando a gente lê Provérbios, capítulo 9, versículo 7 e 8, diz assim, o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, repreende o sábio e amar-te-á. Esse versículo foi uma total realidade na minha vida, porque depois de ter sido humilhada daquela maneira, eu fiquei o resto da semana muito mal, eu chorei durante dias, fiquei super chateada, porque assim, eu não tinha nem o que responder mais diante daquela afronta que eu recebi, sabe? Então, assim, eu trouxe aborrecimento para mim mesma, querendo confrontar um escarnecedor, uma pessoa que zomba de Deus e não tá nem aí para os cristãos que estavam naquela sala. E as outras características, esse opositor, ele recusa reconhecer a soberania de Deus, rejeita toda a submissão e autoridade, ou seja, ele não está nem aí se aquilo que ele falou afetou de alguma maneira as pessoas que acreditam em Deus e em Jesus. Ele zomba de Deus e denigre o seu povo. Acho que naquele momento eu estava assim representando os cristãos, né? Então ele me humilhando, de certa forma, ele humilhou aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo, né? Então, assim, foi uma forma de denegrir todo o povo. E isso afeta o relacionamento dele com as outras pessoas. E afetou demais o meu relacionamento com ele, porque ele era um professor, assim, tido como legalzão, que todo mundo gostava dele. Mas, assim, depois desse episódio, passei a odiar as aulas dele, não querer ver ele nunca, porque, assim, se tornou uma lembrança, assim, de um dia muito ruim pra mim, sabe? Então, eu acho que esse exemplo coube perfeitamente aqui nessa posição. Isabel falou tudo, né? De quem é o escarnecedor, esse zombador mesmo, que zomba, né? Da inteligência, da fé alheia e que tem desgosto por Deus, das coisas espirituais. E respondendo a pergunta, né? Se tem solução para um serzinho desse? Eu acho que tem, né? Só, assim, pensando na prática, eu acho que poderia acontecer uma mudança para esse serzinho quando ele encontrar um serzinho mais escarnecedor que ele. Porque ele vai ver o que ele faz com as outras pessoas, né? Mas e aí tem de duas uma, né? Ou esse escarnecedor vai ficar mais escarnecedor ainda, vai ficar revoltado, querer ser mais escarnecedor do que o mais escarnecedor que ele achou. Ou mudar, né? E aí, pela graça de Deus, tentar mudar o mais escarnecedor também. Mas eu acredito que tem mudança sim, né? Deus sabe de tudo e a vontade dele tem que ser feita. Eu acho que a solução para esse problema aqui é a mesma da oposição anterior. Eu acho que é na base da oração, só que nesse caso de nós cristãos, porque assim, depois desse fato eu passei a orar muito por esse professor. E eu acho que, assim como o texto e a própria palavra de Deus fala, nós não devemos confrontar, não devemos jogar pérolas aos porcos, porque foi isso que eu fiz, né? E aí, não sou eu que vou convencer ele de que Jesus existiu e veio para salvar a humanidade. É o Espírito Santo. Que às vezes dá vontade, né?
de confrontar. Dá vontade, né? Não dá, né? Mas, Só que não vale a inclusive, pena. eu cedi a minha vontade. Mas, assim, eu acho que só o Espírito Santo mesmo. Então, nós que somos cristãos devemos orar por essas pessoas que a gente conhece, que a gente já teve uma experiência com escarnecedores. Todos nós temos, seja, assim, no auge de um professor ou um colega na sala de aula que zomba da nossa fé, zomba do cristianismo. Acho que só pela graça de Deus mesmo, igual a Luísa falou, a gente deve orar para que o Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, porque só ele tem poder para isso, a gente realmente não tem. Eu acho interessante, já trazendo outro paralelo bíblico, tá? Moisés, quando ele foi até o faraó para poder pedir que o seu povo fosse libertado, o faraó falou assim, mas quem é seu Deus? Eu sou o faraó. Tem maior zombaria se colocar você acima de Deus, né? Então ele tava lá zombando. Aí fala assim, então daí os seus sinais, quero ver. Quais são os seus sinais aí? Aí vem então o cajado, que Deus já tinha falado para ele que ele ia mostrar um grande sinal pelo cajado. Moisés só confiou, mostrou o cajado virou uma serpente. Aí vem a zombaria em dobro. E aí o faraó vem e fala assim, ei, servos aí, ou magos, façam aí o mesmo. E vocês acreditam que eles conseguem fazer isso? Fala que eles, através dos poderes deles, né, de adivinhação, ou ilusionismo, alguma coisa nesse sentido, eles conseguem lá pegar uns cajados e transformar em serpente. De novo, ele tá lá zombando. Tipo, seu Deus é nada. E aí vem a serpente, né? Que aí é de novo Moisés só na confiança, ele só teve a confiança de entregar o cajado. Na verdade, quem fez a parte do cajado foi Arão, que estava representando Moisés, que estava representando Deus. Mas a serpente de Deus comeu todas as outras serpentes. Então você percebe essa postura passiva, né, da pessoa de Moisés e da pessoa de Arão. Não tem muito como você falar com essas pessoas. Já tá na cabeça de Faraó que ele é o bambambam, que todos os poderes que esse seu deusinho tem aí eu consigo fazer, muito melhor. Já tá isso na cabeça dele. Inclusive, isso não satisfaz ele. Depois dessa grande manifestação de que Deus é maior do que ele não acredita, não deixa o povo de Deus ir. E aí a gente conhece, né? Tem as 10 pragas, tem aí toda aquela confusão toda, até o filho dele ser morto, ele deixar o povo ir e depois ainda ir atrás do povo de Deus, que é quando abre o mar vermelho e aí todo mundo morre. Então você vê, tipo assim, teve solução? Gente, o cara morreu nessa do Mar Vermelho. Ele teve que morrer para poder dar certo. Não teve solução. Foram provas, foram sinais, foram milagres, o filho dele morreu, entendeu? Quem somos nós para achar que a gente dá conta de convencer uma pessoa dessa? Deus tentou falar com ele de diversas formas. Fala que o coração dele foi endurecido, mas foi endurecido depois dessa conversa que teve, do momento do cajado. E aí basta a oração. A gente vê Moisés o tempo todo, durante toda a trajetória, ele tá lá conversando com Deus, fala assim, Deus, vai acontecer dessa forma, como é que vai ser? Depende dele. No fim das contas, o povo passou no Mar Vermelho, conquistou a terra depois de 40 anos, mas conquistou a terra e a vontade de Deus foi cumprida até chegar Jesus e a vontade de Deus ser feita mesmo. Às vezes a gente se restringe muito as nossas situações, como foi o caso da Isabel na sala de aula, né? Nossa, ele denegriu a imagem de todos os cristãos aqui. E a gente se restringe muito a essa situação, né? Que é tão pequenininha. Da mesma forma que nós somos pequenos demais para poder solucionar o nosso professor é pequeno demais para poder denegrir a imagem de Deus. No fim das contas, a gente passa o Mar Vermelho e a vontade de Deus é estabelecida. Beleza, então aqui a gente tem 3 opositores, a oposição é muito séria e o nosso contexto aqui é de tentar se encontrar nessas oposições para que a vontade de Deus seja estabelecida. Mas a frase que chegou pra gente no Instagram quando eu lancei que eu ia gravar esse podcast, que a gente ia gravar, foi a seguinte: oposição para mim é aquele pecado de estimação que a gente guarda num cantinho do coração. A ideia aqui é que com esse podcast você tenha tirado do cantinho do seu coração. Agora ele tem que estar evidente. A gente colocou palavras aí. Evidencie isso, mostre no seu coração para que a gente possa conseguir trabalhar e retirar isso da nossa vida. E assumir um pouco que tem esse pecadinho aí escondido, né? Mas tentar trabalhar igual você disse. Luísa e Isabel, muito obrigada. Espero que vocês consigam caminhar também nesse sentido. E obrigada por contribuir com a nossa juventude para que nós não sejamos nossos próprios opositores. Amém. Obrigada. Agradeço pelo convite. Tchau, gente. Pessoal também, tchau. Tchau, gente. Tchau.